Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em alguns pontos de As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. É um material, assim, bem pragmático sobre poder, né? E que, nossa, sempre gera muita conversa. A ideia aqui é a gente tentar desempacotar alguns conceitos-chave sobre percepção, um pouco de estratégia, como as interações humanas funcionam segundo essa ótica. Vamos nessa? Vamos lá. Um ponto central do material é a visão do poder como algo essencialmente amoral, sabe? O foco vai todo para as circunstâncias, para os resultados das ações, não tanto para a intenção ou para a moralidade por trás. O que importa mesmo é o efeito visível, o que é tangível ali na situação. Isso dá uma lente quase fria para analisar as coisas, né? Pô, se avalia a jogada pela eficácia e pronto, sem ficar pensando muito se a intenção foi boa ou ruim. Essa abordagem amoral é um dos pontos que mais causa polêmica no livro, né? Bem diferente de visões de liderança que falam muito de ética, transparência. Exatamente. E é partindo daí, dessa premissa, que o controle da percepção dos outros se torna fundamental. É algo que aparece bastante. E como que isso funciona na prática? Que tipo de tática aparece? Olha, uma delas é a famosa Lei 4. Diga menos do que o necessário. A ideia é que falar pouco pode criar uma aura de poder, de profundidade. E o principal, evita que você cometa gafes, né? Tem o caso lá do Reileyev, que falou demais para usar Nicolau I, depois de um enforcamento que deu errado, e, bom, acabou sendo executado de verdade. O silêncio pode ser bem poderoso, intimidador até. Mas não tem um risco aí de parecer talvez meio distante ou até que tá escondendo alguma coisa justamente por não falar? Fica essa impressão? Não. Sim, sim, é um equilíbrio, né? Bem delicado. Outra ferramenta que o material cita são as tais cortinas de fumaça. Pode ser tipo usar uma fachada de normalidade para esconder seus planos, sabe? Ou fazer gestos que parecem nobres, mas que na verdade servem outros interesses. Como aquele caso do Joseph Duvin com a National Gallery, que no fundo ajudava os negócios dele. Até a falsa sinceridade entra aí, como um jeito de distrair, de esconder a intenção real. Entendi, faz sentido. Lembrei daquele exemplo do Duque de Marlborough. Ele fingiu interesse no forte só para os franceses o destruírem, né? E abrir o caminho dele. Essa é a ideia, então. Parecer transparente, mas na verdade você está guiando a atenção para outro lugar, longe do seu objetivo de verdade. Mas controlar a percepção não é tudo, imagino. O que a pessoa faz parece contar ainda mais, né? Precisamente. E isso conecta direto com a Lei 9. Vença por suas atitudes, jamais pelo argumento. A ideia aqui é que, bom, discussões, debates raramente convencem de verdade, de forma sólida. E pior, muitas vezes criam ressentimento. Palavra voa, né? Pode inflamar. Interessante isso. Me lembrou na hora o arquiteto, o Christopher Wren. Ele construiu umas colunas falsas só para agradar o prefeito lá que estava inseguro. Depois provou na prática que elas não serviam para nada. A ação dele foi muito mais convincente do que qualquer argumento técnico seria, né? Perfeito, é esse o espírito. Ou aquele caso do Khrushchev. Quando perguntaram para ele por que ele não enfrentou Stalin, ele só devolveu a pergunta: quem disse isso? Aí o silêncio que ficou na plateia, aquele medo palpável, aquilo demonstrou o poder do Stalin. Validou o ponto dele sem precisar de discurso. A ação ou a falta dela ali no caso falou mais alto. E para conseguir agir assim com essa eficácia toda, imagino que seja crucial entender com quem você está lidando, né? Fundamental. É a Lei 19. Saiba com quem está lidando. O material alerta muito para isso. Existem tipos diferentes de pessoas. E ofender a pessoa errada, eles dão o exemplo da serpente de longa memória, aquela que fica ruminando a vingança, pode ser, assim, desastroso. Tem que mapear o terreno humano mesmo. Ah, sim. E esse cuidado na análise parece que se estende para quem a gente escolhe ter por perto também, né? Sim, total. É o que a Lei 10 evite. O infeliz e azarado aborda. A sugestão é que certas personalidades parecem atrair ou se meter cronicamente em problemas, sabe? E essa nuvem negativa pode acabar afetando quem se associa a elas. A recomendação é bem pragmática.
Busque a companhia de quem parece ter sorte, ter sucesso, porque esses estados poderiam ser, de alguma forma, meio que contagiosos. Além de entender e escolher bem com quem andar, tem um alerta sobre o contrário também, né? O isolamento. Exato. A Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. A ideia é que se afastar, perder contato com o que está rolando, com as pessoas, pode levar à paranoia, a ter uma visão toda distorcida da realidade. E aí a pessoa vira um alvo fácil. O poder para essa visão é um jogo social, né? Precisa estar na arena. Nossa, o exemplo do pintor Pontormo é forte nisso. Ele se isolou 11 anos para fazer a obra-prima dele e o resultado foi confuso, desconectado. Acabou prejudicando a reputação. Contrasta totalmente com figuras tipo Talleyrand, que conseguiu navegar altas crises porque mantinha uma rede de contatos imensa, né? Sempre sabendo o que estava acontecendo. Então, para a gente amarrar aqui, a perspectiva que está saindo desses trechos é que essa navegação no poder envolve muito gerenciamento de percepção, né? Ações mais estratégicas, indiretas e um entendimento bem aguçado da psicologia, dos tipos de pessoas. Parece que se valoriza mais o efeito visível do que a intenção que a pessoa diz ter, a demonstração mais que o argumento, estar conectado em vez de isolado. É por aí. É bem por aí. E isso tudo, claro, levanta uma reflexão importante, né? Se a gente pensa nessas estratégias todas, tão focadas na eficácia, na aparência, como que fica a questão da integridade pessoal, da autenticidade? Onde que se traça essa linha? Ou será que, para essa visão do livro, essa linha nem existe de fato? Fica aí algo para a gente pensar um pouco mais.